Eu queria chamar a atenção por Queria chamar... Vou cortar essa parte porque ficou ridículo. Oi, gente. Fazia um tempão que eu não gravava vídeo pro YouTube, então eu até desaprendi, estou novamente tímida. E aqui estou eu fazendo mais uma tentativa de retomar o canal e compartilhar com vocês não apenas os meus desenhos, mas também resenhas de livros. Eu recebi recentemente um livro muito lindo, publicado pela Devir, do Paco Roca, chamado A Casa. Eu vou mostrar pra vocês. Lindão ele. Formato lindo. Assim, a capa eu já sabia que eu ia curtir muito o quadrinho, porque ele fala sobre o cotidiano, uma coisa que eu adoro ler e adoro inclusive falar a respeito, vocês sabem, vocês que acompanham minhas tirinhas devem saber, é sobre o cotidiano. Então eu fui lá na cara de pau e pedi pra Devir e recebi de presente. Já quero avisar que as resenhas aqui do canal vão ter spoilers, porque eu acredito que só assim eu posso compartilhar com vocês a experiência real, poder abordar os assuntos assim, sabe, com a minha visão mais profunda mesmo, sem ser muito superficial. Eu acredito que é quando a gente se empolga e conta a história nos detalhes é que a gente consegue convencer uma pessoa a dar uma chance pra uma história, né, assim, principalmente porque ela não é uma história de ação. Então, essa resenha contém spoilers. Esse quadrinho é de 2015, mas ele ganhou o Eisner em 2020. Porque ele foi publicado nos Estados Unidos ano passado e agora a Devir traz pra gente em 2021 e é uma obra semi-autobiográfica, o que significa que tem bastante coisa pessoal, né, no trabalho, e eu acho que esses são os melhores trabalhos, assim, porque quando a gente coloca a gente de verdade ali, a gente tá contando uma história que todo mundo consegue sentir, sabe, porque todos tem sentimentos em comum, a não ser que seja uma pessoa psicopata que não sinta coisas, aí realmente fica difícil de ter empatia, mas de modo geral a obra autobiográfica ou semi-autobiográfica, ela traz essa conexão a mais, entendeu? Porque não é só questão de um mundo idealizado, é as coisas como elas são. Só por isso eu já recomendo esse tipo de leitura de quadrinhos de cotidiano. Eu entendo que faz muito mais sucesso quadrinhos de ação e quadrinhos de super-heróis e fantasia, mas é importante a gente entender as coisas que acontecem no nosso cotidiano e abrir os olhos, entendeu? Porque às vezes aquela leitura ela transmite uma coisa que pode mudar a nossa vida. Livro, então, vamos ao livro, né? Que tem esse formato incrível. Quero fazer Raposa e Gengibre nesse formato aqui, gente, porque esse livro é belíssimo e valoriza os desenhos e eu sinto que poderia valorizar os meus também. A casa conta a história de 3 irmãos que vão até a casa de campo da família para fazer reparos e algumas reforminhas para poder vender a casa após um ano da morte do pai, que era a pessoa que cuidava da casa. Então lá eles se deparam não só com essas questões da reforma, mas também com as lembranças deles, porque a casa foi construída durante a vida deles, né? Não foi uma casa comprada pronta e que eles só fizeram as mudanças. A casa foi literalmente construída pelos irmãos junto do pai. Então a gente passa a ver como uma casa pode ter alma, assim como a gente, e como ela pode perder essa alma quando a pessoa que realmente se importa com aquilo tudo se vai. Então o quadrinho fala sobre convivência, não só dos irmãos ali naquele momento em que eles estão fazendo as reformas, em que tem conflitos mais atuais, inclusive a respeito da saúde do pai, de decisões que foram tomadas, como também da convivência deles com o próprio pai na infância. Uma coisa que eu reparei nesse livro é que mesmo ele sendo sobre a convivência dos filhos com o pai, mostra como uma convivência de anos foi uma vida inteira para cada um dos 3 irmãos, né? Afinal de contas, a gente tá falando do pai, mas como a gente pode conhecer pouco uma pessoa apesar de tantos anos de convivência, sabe? E eu acho que isso fala muito sobre, eu não vou dizer sobre egoísmo, mas egocentrismo, né? Na nossa vida o que importa é a gente, e só quando a gente perde, quando a gente não tem mais acesso àquela fonte de informações, é que a gente se dá conta que a gente poderia ter investigado e ter se importado mais enquanto era possível.
um dos filhos não consegue compreender porque que aconteceu a piora da saúde do pai que levou ele ao óbito. E ao longo do livro a gente vai entendendo o que aconteceu. Se a gente tiver... Não é muito claro, não fala explicitamente, mas pra mim foi no momento em que os filhos tiraram a liberdade do pai. O pai, ele tinha essa coisa de gostar de dirigir, ele trabalhou a vida inteira como motorista. Quando a pessoa tá ficando velha, os filhos vão lá e chegam e começam a querer tomar a coisa às forças, entendeu? Tipo, agora sou eu que mando porque você não sabe de mais nada. E a pessoa, ela passa a não existir mais apesar de estar viva, entendeu? E aí, o que acontece? A pessoa perde a vontade de viver se ela não pode mais tomar as próprias decisões. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá e desiste de lutar pela vida, e foi o que aconteceu com o pai dessa galera aqui. Então, assim, não que a culpa seja dos filhos, mas... os filhos, eles não pensaram muito do pai, sequer lembravam da importância da casa, tipo, eles não tinham aquela compreensão e então eles desvalidavam. Como eles não tinham noção do valor da casa, do carro pro pai, eles acabam matando o pai deles, assim. Não que isso seja um assassinato, o que eu quero dizer é que quando a gente tira as coisas dos outros sem conhecer de verdade a pessoa e sem entender a real importância daquilo pra pessoa, a gente pode estar tomando uma atitude muito grave, sabe? E isso me faz lembrar de coisas que aconteceram comigo e eu acredito que vocês possam relacionar também com coisas que aconteceram com vocês, de decisões de pessoas, geralmente os pais, né? Acontece muito dos pais, eles não levarem o que a gente gosta a sério. No meu caso não foi isso, no meu caso foi sobre o meu gatinho, Gengibre, que morreu, vocês sabem. Inclusive de Raposa e Gengibre, que é uma homenagem a ele. As pessoas, quando elas não têm o poder de empatia e elas, apesar de tanta convivência, não conseguem te conhecer de verdade a ponto de saber que aquilo é vital pra ti, aí é um problema, sabe? Aí é um problema grave. E eu acho que essa leitura permite a gente a querer conhecer de verdade as pessoas com quem a gente convive, que são importantes pra gente, entendeu? Pelo menos eu tenho essa visão. Os enquadramentos aqui são lindos, as sequências são lindas, as cores eu também acho maravilhosas, elas são bem sutis, assim, sabe? Elas não são aquela coisa, nossa, uau, que não é a primeira coisa que vai me chamar a atenção, provavelmente não chame a atenção de vocês, mas eu acho que ela constrói bem a narrativa e ela serve também pra gente perceber quando é passado, quando é presente. É muito bem construído isso, então não tem confusão. E isso é importantíssimo numa narrativa. A gente conseguir se localizar, mesmo que não tenha um recordatório pra dizer assim, no passado, no futuro, sabe? A ambientação é maravilhosa aqui nesse livro. É um quadrinho muito tocante e ele tem um final que eu acho espetacular, sabe? É o tipo de final que eu gosto. Cara, esse quadrinho, ele é muito o tipo de quadrinho que eu gosto. Então, se vocês adquirirem A Casa, da Devir, saibam que vocês estarão adquirindo um dos meus livros preferidos. Eu recomendo demais. Então é isso, nota 10/10. Obrigada, Devir, por ter enviado A Casa pra mim. Assim, é um xodó, ele é lindo. Quero fazer Raposa e Gengibre nesse mesmo formato. Incrível capa dura, aqui ó, bonitão, bem cuidado, revisado, gatíssimo livro. Vale cada centavo, gente, vale cada centavo. E eu acho que a gente tá num momento de pandemia em que a gente lidar com a perda e com as memórias é super importante, sabe? E ninguém vai escapar disso, né? Porque realmente a gente tá num momento em que a morte tá por todo canto. Mas é uma bela leitura, mas ela é importante até pra quem não teve perda, sabe? Porque ela mostra pra gente como é importante a gente valorizar a pessoa e valorizar os momentos que a gente tem com as pessoas. Querer conhecer mais as pessoas, em vez de só querer que as pessoas nos conheçam. Querer compreender as pessoas, não só querer ser compreendidos. Se inscrevam no canal, curtam as coisas todas aí, faz favor. Vou tentar fazer vídeos mais decentes da próxima vez. Tentar até, inclusive, pintar meu cabelo novamente pra ficar gatíssimo aí pra vocês. É isso, gente. Eu sou tímida. Desculpem qualquer coisa. É isso. Obrigada, Devir. Obrigada a todos que estão assistindo. Acabou. Meu Deus do céu, por que eu volto nesse assunto se eu sempre erro essa parte? E eu tô nervosa, tio. O que mais que eu tinha que falar? Essa resenha vai ficar bem tosca e curta, porque... Ai, gente, eu sou tosca e eu sou breve, é isso mesmo.